Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Aproveitar enquanto o Itamar entra para a gente verificar se está tudo bem, se estão escutando bem, se estão podendo me ouvir. Deem aí algum sinal, algum retorno para ver se precisa aumentar o som. Tá ótimo, né? Então a gente está só aguardando um pouco enquanto o Itamar entra. Hoje é o nosso convidado, é Itamar Souza. A temática de hoje é uma realização do CRP 02 e com a realização da nossa Comissão de Direitos Humanos, que tem como coordenadora a Adriana Miranda, né? Então agradeço a ela por esse movimento, por essa abertura. E hoje a gente vai discutir sobre psicologia, isolamento social e violência sexual infantil. Uma temática que requer atenção, que requer um olhar sério, né? Tanto social como psicológico, como institucional, né? Como político. Então, para me apresentar um pouco, eu sou Lilian Alves, também sou psicóloga, sou socióloga e sou mestranda em psicologia clínica e demandas sociais na Unicap, bolsista CAPES. Então, estou vendo aqui que o nosso convidado já chegou. Vou fazer a sua chamada, tá, Itamar? Então, obrigada pela participação de todas e de todos. Qualquer questionamento pode colocar aí nos comentários, que a gente, dependendo do tempo, né? A gente tem uma hora de live e uma hora, quando o assunto é muito bom, a gente não consegue dar conta de muita coisa, mas a gente vai tentar responder. Itamar, por favor, faz a solicitação que eu te enviei, mas não tive retorno. Te enviei o convite, Itamar. Por favor, faz aí o aceite. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Pronto. Todos e todas. Boa noite, Itamar. Boa noite, Lilian. Seja Todos muito me ouvem, bem-vinda. Sim, te ouço bem. Vamos ver se o pessoal responde. né? Eu espero que a minha internet me ajude, né? Aqui onde eu moro está Sim. chovendo
E aí, sempre Ah, quando chove, a minha internet ela dá um probleminha. Então, caso isso sim, aconteça, minha gente, a gente vai tentar rever aqui de algum jeito. E aí a gente volta para poder falar. sim. Então eu gostaria, né? Primeiro gostaria de agradecer a idade, né? Deixa Nessa temática tão o nome importante, né? Para a gente enquanto categoria aí, depois eu vejo. e socialmente também falando. O Itamar, para quem não conhece, Itamar Souza, ele é educador social e psicólogo, é mestre em psicologia pela Unicap, é militante do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua de Pernambuco, é conselheiro de direitos do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Recife, CONDICA, e é técnico social de rua do programa Atitude. Então, eu fico agradecida e honrada com a sua presença, né, pelo seu trabalho, pela sua, como é que eu diria, pela sua força de vontade, né? Trabalhar com as pessoas que estão em situação de rua toca muito o coração, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Então, para começo de conversa, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho dessa sua experiência, seu percurso, sua trajetória. Então, eu gosto de falar um pouco dessa Não estou te ouvindo. temática. É sério? Tá ruim? Você está me ouvindo? Será? Eu te ouço. Todos me ouçam, só me ouvem. Falhou, você está ouvindo? Você Eu tô ouve, ouvindo. Pra mim não mas tá falhando o seu som nada. não está saindo. Ah, deixa eu ver se todo mundo tá com o mesmo problema. Tenta desconectar e conectar novamente o microfone, o fone de ouvido. Eu ouço. Estão dizendo que tá ouvindo aqui, Lilian. Então, sim. Então eu vou continuando, porque senão a Estão gente, ouvindo Itamar? nesse, nesses ajustes, a gente acaba perdendo o tempão da live. Não te Eita, escuto, Lilian. Itamar. Não sei se os participantes estão ouvindo. Todo mundo tá dizendo que tá ouvindo, agora só você, eu acho. É, Difícil. é difícil. Ah, não sei. Agora. Mas eu queria iniciando, gente, quem tá ouvindo, salve, salve, boa noite para todos e todas. Eu sou Itamar Souza, sou, como o Lilian Não te falou, sou, escuto. sou militante pela área da infância. E aí a gente vai tentar fazer um percurso aqui com um pouco do nosso trabalho e também da Não sei o militância. que aconteceu. Você está me ouvindo? Se der algum problema Eu vou te técnico lá, derrubar gente. e vou te chamar novamente, tá? Tá certo. Só um instantinho. Itamar, entra novamente, por favor, para eu te achar.
Pronto. Tô ouvindo bem. Eu não tô falando ainda. Mas tem um áudio externo aí. Agora deu um problema que a minha câmera não tá virando, gente. Tem Tô te alguém. vendo. Tá Tô me te vendo? vendo. Não, agora não. Agora eu tô numa casa. Agora me vê? Sim. Nossa, gente, que coisa. Eu não me vejo aqui. Continua me vendo? Sim, continuo. Se qualquer coisa vai falando, Lilian, certo? Tá, tá. Estamos te vendo. Então, como eu falava, eu sou militante do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e essa militância ela começa com um percurso é, ainda em 2013 como educador social de rua, num projeto que eu executava Sim, por uma instituição muito cara, né, aqui em Recife, que é a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua desde 2003. sim, Dali, muito rapidamente, eu fui entrando nos espaços onde a gente discutia a questão da criança e do adolescente de uma forma um pouco mais amplificada, e já fazia psicologia, e aí, num determinado momento, eu comecei a participar também de um outro espaço que tem a ver com a militância do movimento nacional, do coletivo de educadores, sim, e muito me envolvendo na questão da população em situação de rua como um todo, né? Me formo em psicologia em 2015 e aí entro para o mestrado em psicologia clínica em 2017, onde eu desenvolvi um tema sobre crianças e adolescentes em situação de rua. sim, Realizei essa pesquisa junto com uma outra instituição que é muito querida por mim, que é o Grupo Ruas e Praças. E daí então a gente vem tentando agregar essas duas vertentes de trabalho no que diz respeito a, ao trabalho com a população em situação de rua, a militância com esse público, tentando dar um foco mais específico para criança e adolescente. É basicamente isso, né? Que a gente pode falar assim em termos de apresentação, Lilian. Então, muito obrigada, viu, por você já estar nessa prática muito antes de ser psicólogo, né? Então, como é que foi, a partir da psicologia, ter um outro olhar dentro da experiência que você já desenvolvia? Então, eu acredito que a psicologia, ela não, eu não posso dizer que foi um divisor de águas, mas eu posso dizer que a psicologia ela me ensinou a, a escuta qualificada e também compreender alguns processos que não necessariamente têm a ver com o estudo da psique humana, não necessariamente com a subjetividade humana, mas que estão muito mais voltados para a praxis profissional, porque aí desde então eu sempre trabalhei na área da assistência social, de entender em que campo de luta, né, e de atuação a psicologia pode estar inserida para a gente poder Sim, pensar em transformação social, né? Então, eu fui me enveredar por a questão da intersetorialidade, né? De como a psicologia, junto com as outras áreas de conhecimento, né? Da sociologia, do serviço social, do próprio direito, né? Da pedagogia, como é que a gente pode criar estratégias para trabalhar com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, entendendo que a psicologia ela não é exclusiva, o campo de conhecimento exclusivo não é da psicologia nessas áreas de direito, mas é sim, necessário, e entendendo que eu sou um agente necessário, entendendo que as profissionais de psicologia são agentes necessários nesse processo, entendendo que a gente tem um corpo, entendendo que o nosso corpo ele performa no mundo de um jeito e faz toda a diferença eu me entender como militante também das causas raciais, né, como psicólogo negro, né. Tem um dadozinho que eu reflito bastante, que é o seguinte: meu avô ele faleceu antes de eu concluir o curso de psicologia. E eu fui a sim, primeira pessoa da família que ele
tratou de perto e que estava fazendo curso superior. Claro que já existiam outras pessoas da minha família, mas quem estava mais próximo, ele ainda não tinha esse contato mais direto. E aí eu faço uma reflexão simples, né? Antes do meu avô morreu com quase 100 anos, em 2014. Antes do meu avô, a gente voltando 2 gerações na vida dele, a gente vai ter a época da escravização. Então, muito provavelmente, a avó do meu avô, ela foi uma mulher escravizada, né? E isso eu estou Sim, falando de 5 gerações para trás da minha vida, sim. né? E isso faz toda a diferença, reconhecer esse lugar. Sim. E então, falando nesse lugar, estamos aqui, eu negra e você negro, né? De um ponto de vista social em que é latente, é pungente, né? E atual, fazer esse recorte, porque é a partir desse lugar que a gente pode falar de outros lugares invisibilizados, de outras potencialidades ainda soterradas, né? Sobre esse histórico racista do Brasil. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de saber um pouco do teu olhar, né? Olhar de uma pessoa que como eu, esteve à margem, né, da academia e que historicamente somos corpos negligenciados em políticas públicas, em educação, né? Então, com esse olhar, como é que você vê hoje a pandemia, né, o isolamento social, e que relação a gente pode fazer entre a pandemia, a violência sexual infantil e a marginalização, o reforço à marginalização dos corpos de nossa cor? Então, Lilian, a gente definiu essa temática, eu fiquei pensando muito nisso, conversei e discuti com algumas pessoas, né? Como acredito no processo coletivo da socioeducação, né? Da influência de Paulo Freire em todo esse processo, eu acredito que o meu discurso ele não é meu só, eu que estou dando voz a algumas coisas que foram construídas, né? E de tantas pessoas que passaram pela minha vida e que ainda estão e passam na minha vida. A pandemia ela acaba expondo para a gente um momento crítico da nossa sociedade, mas que na verdade ela não chega a aumentar de forma, vamos dizer assim, qualitativa. Ela não chega a aumentar de forma qualitativa esse espaço, porque em virtude da negação dos direitos históricos, então, se a gente for pegar a população vulnerabilizada que foi escravizada, né? A população vulnerabilizada que veio dos campos e não teve lugar para construir a sua casa e que foi se aglomerando nos centros urbanos e foi constituindo as favelas, foi constituindo as comunidades periféricas, a gente vai perceber que essas pessoas elas já tinham uma série de direitos negados durante toda a sua existência, né? Eu gosto de falar, e não gosto de falar porque acho bonito, mas eu falo de um histórico de negação de direitos, né? Então, a criança, por exemplo, que hoje está em situação de rua, com 12 anos, ela muito provavelmente ela não teve acesso a uma boa escola, né? Ela muito provavelmente é uma criança que viveu numa situação de vulnerabilidade e até de miserabilidade em na sua maior parte de vida, né? O que é que a pandemia acaba fazendo com esses corpos de crianças, né, de meninos e meninas? Ela acaba só mostrando para a gente que todos os esforços que foram feitos e construídos a partir dos próprios movimentos de mulheres. Tá cortando. Itamar, você tá me ouvindo? Congelou, gente. Como ele tinha avisado, onde ele está, tá chovendo.
e a internet dele não iria ajudar muito nesse sentido. Então vou derrubá-lo novamente para chamar. Parece que a internet dele caiu de vez. A gente está conversando hoje sobre a psicologia, a violência sexual infantil e o isolamento social. O nosso convidado é Itamar Souza, está aqui ele novamente. A câmera de novo. Agora eu estou me vendo. Eu acredito que... E a gente não está Desculpa. te vendo, a gente está vendo a casa. Sério? Sim. E agora? Não, também não. Oh, gente. E agora? Ainda nada? Nada. Mas então, se você quiser continuar conversando, a gente está te Ah, ouvindo. e agora? Porque tá mudando Não. para mim aqui. Está mudando? A gente vê a sua casa. Você quer sair e entrar de novo? Porque travou. Ah, agora apareceu. Pronto. Eu estou aparecendo? Sim, Sim? sim, estou te E- ouvindo. Pronto. Gente, desculpa, eu não sei quais são as limitações, mas são complicadas aqui, né? Sim, nesse momento. É o que temos Tá, de né? recurso, né? Não tinha acontecido comigo ainda. Eu tô sentindo que é meio que um problema técnico aqui do meu celular, coisa que não tinha acontecido em nenhum momento. Bem, Sim, eu vou tentar voltar um pouco no raciocínio que eu estava, tentando fazer essa ligação entre o que eu entendo de como esse momento pode estar causando mais vulnerabilizações para crianças e adolescentes, né? sim, E eu estava falando que a, essa época da pandemia, ela apenas mostrou para a gente que todos os conjuntos de ações que foram feitos, né, por todos os tipos de movimentos, mesmo sim, assim, com tantas vitórias, né, com tantas conquistas, mesmo assim, a gente não consegue garantir a efetividade da garantia de direitos de crianças e adolescentes, né? Seja sim, porque a sociedade, o poder público, a família, e até mesmo em alguns momentos algumas pessoas que trabalham com esse público não conseguem de fato se debruçar sobre a questão da infância, porque entende que a criança é um estado de passagem, que vai chegar no momento de vida adulta e que todo esse percurso é um percurso apenas preparatório, não entendendo que sim, criança e adolescente são considerados e têm que ser considerados sujeitos de direito do seu processo. E o seu processo de sujeito de direito começa a partir do momento que essa criança ela está começando a ser pensada pela sua família, a partir do momento que essa criança nasce. Isso tudo tem que ser muito bem elaborado e pensado por gestores públicos de uma forma geral,
E tem que haver algum tipo de investimento na sociedade, como um todo, para que a gente não fique só esperando que uma criança, por exemplo, não caia de um prédio, né, que ela tenha sido abandonada pela pessoa que deveria estar ali olhando, mas que naquele exato momento a pessoa achou muito interessante que a genitora, a pessoa que cuida daquela criança, que já leva ela para um espaço onde ela se sente segura, porque ela, como mãe, vai estar de olho na sua criança, e no momento que não tem a ver com a decisão particular daquela mulher, não tem a ver com a decisão dela, não tem a ver com a decisão dela de deixar a sua criança, ela perde a sua criança. Esse caso, ele expõe não a falta de cuidado de políticas públicas, ela expõe a falta de cuidado da humanidade, da solidariedade, né? De processos que a gente não conseguiu ainda num país extremamente racista combater de forma efetiva, né? Com todas as políticas que foram feitas nos governos progressistas ou ditos progressistas que a gente conhece, o conjunto de ações afirmativas, elas não se firmar porque em algum momento ou outro o Bolsa Família já deixa de ser suficiente, se é que foi em algum momento suficiente, né? Então, todo esse conjunto de falta ou de negação de direitos, ele já existia. Com a pandemia, o que é que acontece? Os pais, mães, né, as famílias daquelas crianças, né, em sua maioria, eu sempre gosto de falar das mulheres, as mulheres, e não é tentando tirar o peso desse cuidado do homem com a criança, não é isso. É porque a minha experiência, e a experiência de muitas pessoas que trabalham comigo, com quem a gente dialoga bastante, é de que a gente vai encontrar a mulher mesmo, que é a cuidadora. Né? Então é importante a gente olhar para essa mulher. É importante a gente entender por que essa mulher que cuida da sua criança, que cuida de várias crianças, que cuida dos filhos das suas filhas, por que essas mulheres estão nesse lugar? E por que não foi lhe dado o direito de poder ascender economicamente? Porque aí o pessoal fala ascender socialmente. Como assim socialmente? Muita gente, eu conheço muita gente, eu me conheço, eu digo, eu cresci na periferia, eu gosto da periferia, eu não quero ascender socialmente, eu não quero ir morar no bairro rico, por exemplo. Eu posso até pensar em ascender economicamente, mas socialmente, o meu lugar de sociedade é esse, é um lugar demarcado. Então a gente vai se deparar com a violência hoje de uma forma um pouco mais exacerbada, mas não exacerbada no que diz respeito à mídia, porque a mídia não vai mostrar para a gente, né? A mídia não vai mostrar o que é que está acontecendo, porque isso está dentro de casa. A pessoa que é violador, né? O pai, o padrasto, o homem, em alguns casos as mulheres que são violadores e violadoras, elas hoje não estão saindo para trabalhar, elas estão passando mais tempo com a criança. Muitas vezes são crianças que não foram desejadas. Entende? Está travando novamente. Vou te pedir para parar um pouquinho para ver se melhora. Você está me ouvindo? Ouço, Lilian. Pronto, então continua. Porque a gente perdeu boa parte das últimas formações. Foi. E eu não sei se as pessoas não estão ouvindo, porque geralmente o pessoal fala que não está chegando. Não sei se é a tua internet, de repente pode ser. Não sei. Tu me ouve? Eu ouço bem. Tá dizendo que tá sem áudio. Gente, que Não, mas que eu tô te ruim, ouvindo. velho.
Eu estou te ouvindo. Tá sem áudio para quem, Rafaela? Algumas pessoas dizem que agora chegou o áudio. Agora Pronto. É voltou. porque você tinha congelado. Ah, foi, né? Ah, gente, desculpa. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu estava. Vou tentar resumir um pouco do que eu estava falando. É que um conjunto Sim, de ações que são tomadas, tanto para tentar afirmar, tanto para tentar debater a questão da criança e do adolescente, não chegaram a ser suficiente, né? Esse ano o Estatuto da Criança está fazendo 30 anos, é uma política sim. nova, porque são 30 anos só, mas aí já tem gente dizendo que talvez não o ECA não é um avanço, né? E quando a gente vai para a legislação, ela é altamente avançada, ela dialoga com várias legislações da área da infância. Então, a violência que está incutida nessas comunidades, nessas famílias, e é importante a gente lembrar de uma coisa, que a violência, ela não está é, ela é democrática, né? Ela está em todas as classes sociais. Quando eu trago o demarcador da vulnerabilidade social, é porque a gente que trabalha na área da infância, a gente vai perceber que os casos que chegam em sua maioria são de crianças pobres, pretas, periféricas. E a Sim. profissional de psicologia vai lidar diretamente com essas crianças em algum momento. E se não for com essa criança e adolescente que está em situação de vulnerabilidade, ela vai lidar com a pessoa com que ela atende, por exemplo, no setting clínico, que vai ter uma filha, vai ter um filho, vai chegar um adolescente com um problema de violência. E é importante a gente entender que essa é uma responsabilidade de todos nós. Lília, eu queria só Sim. pedir, tomara que não caia. Sim. Eu queria só pedir para eu ler aqui o, o capítulo, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Sim. Adolescente, para a gente poder caminhar, e eu sei que eu estou falando demais já, porque esse é o primeiro tópico que a gente combinou. Fica à vontade. Mas olha, eu acho, quando eu leio o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, me bate um misto de emoção, de vontade, de instiga, mas também de um Sim. certo desolamento, porque eu sei que isso aqui a gente tem muita dificuldade para conseguir chegar perto de um cumprimento. O artigo Sim. 4º do Estatuto diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. O parágrafo único diz que tem que ser garantida a prioridade e essa prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai se embasar sobre vários artigos e várias seções, mas se a gente puder entender um pouco o que o artigo 4º diz, que não é um dever só meu, é um dever teu, é um dever de todas as pessoas que estão nos escutando, cuidar e proteger a criança, porque ela ainda é uma pessoa muito pequena, que não vai ter força física e emocional para lidar com as desventuras construídas a partir do ideal adulto. Sim. E aí, com isso, a gente vai levando para todas as violências. Então, nesse momento de pandemia, as crianças que já eram violadas, elas continuam sendo violadas. A Ou questão é que hoje a mais, gente. ou Ou mais, mais, pensando, isso, porque. pensando da perspectiva que a criança está exposta e vulnerável por mais tempo diante de um seu abusador, do seu violentador, por exemplo,
E nesse momento também em que fica mais difícil sair de casa e até chegar para já é difícil pedir socorro, não é? E então sair num É, momento muito. pandêmico, não é? Então, desculpa te cortar, mas Não, 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 é isso mesmo. pontos. Acho que a Pode ideia é falar. essa mesma, Aline. E, na verdade, é mais violência, porque ela não está aparecendo. Não, não quer dizer que não existe, né? Ela está lá, ela não está aparecendo. E como é que a gente pode dizer que não está aparecendo? Como eu falei no começo, hoje eu estou como conselheiro de defesa dos direitos da criança e do adolescente do município de Recife. Sim, A gente teve uma reunião na semana retrasada com os conselhos tutelares do município de Recife. E o pessoal traz para a gente que a quantidade de demanda que tem chegado, de denúncia envolvendo negligência, violência e maus tratos para crianças nos conselhos tutelares, ela sim. diminuiu bastante. Diminuiu da ordem de praticamente de 10 para 1. Então, teve um conselho tutelar disse que a gente recebia cerca de 10 denúncias por dia e hoje a gente recebe uma, às vezes uma a cada 2 dias. Sim. Essas violências não pararam de acontecer. Acontece que a escola, que é um espaço muito potente, principalmente para quem está na comunidade, não está funcionando. Então, Sim. a lógica de pensar, por exemplo, uma plataforma onde a criança vai ter aula EAD, para quem essa aula EAD? Para quem essa estrutura é, ela está sendo pensada? A quem ela beneficia? E não só a quem ela beneficia, a quem ela prejudica. Sim. Porque a escola, ela identifica, em muitos casos, aquela criança que chega muito sonolenta, não consegue prestar atenção na aula, ou chega machucada no braço, ou chega chorando muito. A escola começa a identificar, a Sim. comunidade começa a identificar. Mas nesse momento de pandemia, a gente se depara com uma situação extremamente complexa que acaba vulnerabilizando, em muitos casos, aquelas famílias e comunidades que não tem a ver só com o núcleo familiar, mas tem a ver um pouco com Sim. a dinâmica de comunidade e Sim. como se relaciona entre si essas pessoas de determinadas regiões e de determinadas famílias, porque isso também faz parte. Sim. E isso é um fator de risco importante que não pode ser deixado para trás. É importante quando você traz esses elementos, porque, de acordo com os dados epidemiológicos, né, e sociológicos, a gente percebe que a grande maioria da violência sexual infantil ela acontece nos ambientes familiares, não é? E outra, Sim, mais de sim, o dado 80% dos mostra que casos é cometido por um ente ou familiar ou próximo, não é? Então, é, na, mer- quando você pensa que dentro de uma pandemia, uma doméstica, por exemplo, sai de casa, deixa seu filho, e isso mais de 80%, mais de 82% dos casos são homens, não é? E aí você pensando numa criança que fica em casa, né? Só trazendo como referência o caso da criança que teve que ir com a mãe, não é? Uma criança dessa que fica em casa exposta a qualquer outro tipo de violência e aí vai para um lugar como sendo um porto seguro porque está com a mãe. É um lugar que para onde a mãe levou, não é? Então, quando você pensa nessa afetividade de dizer vou levar meu filho comigo porque é o lugar mais seguro, não é? E aí de repente não é o mais seguro. E os atravessamentos que a sociedade faz o corpo negro experimentar, não é? As formas de violência rotineira, contínua, massacrante, não é? Então, eu trago isso mais para contextualizar também os dados atuais que mexem, que mobilizam, que fazem a gente sentir dor, né? A gente, como psicólogo, também sofre diante dos sofrimentos alheios, né? E aí eu gostaria também de, já nessa perspectiva, te perguntar um pouco como é que você percebe a violência sexual, tanto na exposição das crianças e adolescentes que estão nas ruas, como para as crianças e adolescentes que têm um lar, embora precário, mas tenham, e que têm uma estrutura familiar, não é?
Como é que você vê isso e como é que você percebe a psicologia, o papel da psicologia atuando nessas adversidades e nesses entranhamentos sociais? Então, Lilian, eu acho que é muito pertinente, como tu coloca a pergunta, né, de como a gente pode pensar que algumas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, e outras pessoas que estão numa certa situação de privilégio, né, social, como isso afeta. Então, a violência, por exemplo, a violência doméstica, a violência sexual, ela não se restringe à questão de classe, né? Isso aí é um fato. No entanto, se você começa a fazer intersecções, né? Se você começa a perceber que existe vulnerabilidades, então, se a gente for pensar que, por exemplo, uma criança ela está em situação de rua, né? Então, a gente, olhando para trás dessa criança, tem uma história de vida. E essa história de vida, ela está emaranhada com afetos, né? Com desejos, com esperança, com os processos lúdicos, mas também com a negação dos direitos, a violência que não permite que essa criança consiga se alimentar todo dia de forma digna, a violência que não permite ela ter um acesso a uma saúde de qualidade. Eu gosto de utilizar duas reflexões para pensar um pouco como isso funciona, né? Então, você pega uma criança hoje que está numa situação de vulnerabilidade e ela é negra, ela está em situação de rua, ela é um menino que tem trejeitos femininos e também ele é de uma religião de matriz africana. Ele vem atravessado por essas coisas e está na rua porque algumas coisas não deram muito certo na vida dele. E aí ele traz consigo isso. A gente vai passar na rua, e eu digo com muita tranquilidade, Lilian. A gente, quando eu digo a gente, é eu, você e todos que estão assistindo. A gente vai passar na rua e vai ver aquele menino em situação de rua. E a gente não vai pensar na história de vida dele para trás. A gente vai dizer, ó, um menino de rua... vai ter, claro, entre nós, aquelas pessoas que vão ter um olhar mais sensível e dizer, poxa, aquele não pode ficar ali, eu vou procurar o Conselho Tutelar, eu vou procurar o CREAS, eu vou procurar o CRAS, eu vou procurar um posto de saúde. Mas, no geral, muitas pessoas, inclusive, vão ter medo de passar perto dele, porque ele vai estar maltrapilho, ele vai estar mal cheiroso, ele vai estar com uma cola na mão. Mas aí, se você pega um menino de 12 anos, vamos supor que esse menino hipotético, ele tinha 12 anos. E o outro menino, ele também tem 12 anos. Mas esse outro menino, ele está numa situação de certo privilégio. Ele é um menino branco, ele estuda numa escola de referência, de ensino. E esse menino, ele é de uma família judaico-cristã. Se você encontra esse menino de 12 anos na rua, você se espanta. O que é que este menino está fazendo na rua? Como pode esse menino estar na rua? Cadê a mãe desse menino? Perdido? Está perdido? Está perdido? Meu filho, o que é que está acontecendo? A gente pode lhe ajudar como? E eu brinco dizendo que essa criança, o João do segundo exemplo, ele não consegue passar mais de um dia na rua. Ele não consegue, porque se a polícia vê ele, a polícia vai querer pegar ele para levar para casa da família. A escola vai fazer um abaixo-assinado, vai colocar no Facebook, no Twitter, em todo canto, porque o menino de 12 anos desapareceu, que mora em determinado bairro. O outro não. O outro ninguém vai se incomodar. Né? Então, a gente não pode deixar de colocar esse marcador e de entender e fazer coro que seja ela qual for a abordagem, seja ela... Cortou. Caí. Está congelado de novo.
Tá me eu te ouvindo? escuto. Estou. Que pena. Vocês estão ouvindo, pessoas? Não sei. Eu Você vejo tá os me ouvindo, corações Itamar? subindo. Eu estou. Eu vejo os corações subindo. Eu penso que tem. Todo mundo tá vendo, não? Minha gente, ajuda. Você tá me Ai, ouvindo? sim. Os dois estão ok. Estão dizendo que tá ok. Lilian, tá ok. Você tá me ouvindo? Sim. Sim. Não tô te ouvindo. Mas eu tô. Vamos lá. Vai. A gente começou essa live duas vezes, né? Então, Pessoas, ela ficou vocês sem escutam pé. o Itamar? Se estiverem, vou pedir para ele continuar. Então, continua. Você continua e se cair, eu vou chamar novamente para a gente finalizar, tá? Tá certo. E em todo caso, as profissionais, o profissional da psicologia, a pessoa que se debruça sobre o cuidado desse trabalho que é um pouco mais minucioso com criança e adolescente, vai precisar sempre levar em consideração que a nossa sociedade ela é marcada por esses marcadores sociais, né? De que nós somos a maioria preta e pobre, que não temos acesso a um estudo de qualidade, que existe uma prática do exercício profissional que consegue lidar com determinado público de uma certa classe social, mas com outro determinado público não consegue, né? Para você ter ideia, para vocês terem ideia, as políticas públicas elas empregam a maioria de nós profissionais de psicologia. Então, nós estamos alocados na saúde e na assistência social com mais de 50%. Então, a maioria de nós profissionais de psicologia trabalhamos com saúde ou com assistência. A maioria de nós. E trabalhar com saúde ou com assistência significa eu entender um pouquinho de como funcionam essas políticas públicas. Significa eu dizer que eu não posso apenas tratar aquela pessoa que está em sofrimento, seja ele psíquico, seja ele físico, apenas como uma mentalidade, uma subjetivação que não teve recortes no seu corpo e que a história de vida vai determinar muito do que a pessoa vai conseguir construir durante toda a sua trajetória. Lília, tu ainda não consegue me ouvir, não é isso? Como eu não estou te ouvindo, assim que você terminar, você dá ok. E aí, eu vou ter que encerrar porque já está acabando. E aí eu vou Já está voltar para a acabando. gente retomar, para ver se escuto melhor. E aí a gente retoma outra questão, tá bom? Tá bom. E aí, só para encerrar, é importante a gente apostar no que foi construído por todos os processos, e não só pela ciência da psicologia, ou da psiquiatria, ou da medicina, porque senão a gente acaba reduzindo e psicologizando tudo. E a ideia de uma psicologia que se interesse pelo nosso país, pelo nosso povo, não pode ser segmentado, né? O código de ética do profissional de psicologia diz que o profissional vai atuar de forma a garantir todos os direitos e a pessoa vai combater toda forma de negligência e de sofrimento. Por que eu vou deixar que alguns grupos, algumas pessoas sofram e outras não? Por que eu posso dizer que alguns corpos são matáveis e outros não são? De que lugar eu estou falando? Do que eu, como profissional, que tenho um código de ética embasado nos direitos humanos, o que eu estou pensando? Eu preciso rever alguns passos em alguns momentos, porque a mudança social não vai acontecer
com Itamar e com outros Itamares e Lilians que trabalham já com direitos humanos e já trabalham com populações vulneráveis. A mudança social só acontece quando todas nós conseguimos juntar um conjunto de esforços e entender que a psicologia ela tem um papel fundamental na construção de uma sociedade. Deixa eu encerrar aqui, porque Lila ainda tem um ponto. Já volto, tá? Vou encerrar e voltar.